Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus hoje do capítulo 19 de São Mateus nos interpela. Todo esse capítulo 19 é um capítulo onde o evangelista fala exatamente da relação, a relação minha com os outros, minha relação com os bens e a minha relação com o outro, esse outro maiúsculo que é Deus. O texto fala daquele jovem que se aproxima de Jesus e faz a Jesus uma pergunta: o que eu devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Jesus diz: segue os mandamentos. Ele diz: mas quais? Jesus começa: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo. E aí o jovem diz: mas eu já faço isso desde a minha tenra juventude. E Jesus diz: uma coisa só te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Essa palavra ela precisa ser muito bem compreendida. Jesus aqui não está atacando os ricos. Jesus não está falando que é pecado você ter bens. Aqui Jesus está falando do cuidado que precisamos ter com o acúmulo. O pecado é o acúmulo, porque quando eu acumulo, eu me torno escravo do egoísmo, quero tudo para mim, com uma pseudo falsa segurança. E aí eu me torno escravo dos bens materiais e escravizo os meus irmãos. Porque quem acumula torna-se a si mesmo escravo do egoísmo e faz os seus irmãos escravos de uma miséria. Orígenes, que é da época patrística, ele tem um ensinamento que ele diz que os ricos devem partilhar com os pobres os bens materiais, para que possam então participar de seus bens espirituais. Um outro santo padre da época patrística, São João Crisóstomo, ele alerta que a pobreza interior é necessária, mas ela é insuficiente. É preciso também ajudar os pobres com os bens materiais. E por último que eu queria citar, São Basílio. São Basílio ensina que mesmo os pais de família devem desfazer-se do acúmulo, da riqueza, que segundo ele é um supérfluo. Ou seja, para viver o mandamento do amor que exige de nós certa igualdade. Em outras palavras, a preocupação pelo futuro dos filhos não pode ser um pretexto para que descuidemos o presente dos irmãos. Talvez, ao ouvir essa palavra, essa reflexão, você diz: ufa, ainda bem que eu não tenho riquezas, eu não tenho esse problema. Mas o que a gente precisa compreender é como nós lidamos com aquilo que nós temos. Aqui o questionamento é no tocante ao apego. Porque o que o texto está propondo é a liberdade interior. É não colocar a minha vida fundamentada em coisas, sejam elas realidades materiais, bens, ou seja também ideias, situações às quais nós não abrimos mão e não percebemos que nos tornamos escravos dessas situações. Como eu lido diante da necessidade de alguém? Talvez este é o questionamento melhor para que a gente coloque em prática essa palavra. Porque olhar para mim e ver que eu tenho coisas, tudo bem, mas e quando eu vejo alguém que vem ao meu encontro e que precisa de verdade de uma ajuda, tem uma necessidade, eu me disponho a ajudar? É dependendo dessa resposta que saberemos dosar o apego ou não que temos às coisas, aos bens materiais.
Vamos colocar diante de Deus hoje esse desejo profundo que temos de vida eterna, para que Ele nos liberte de tudo aquilo que nos escraviza e nos impede de nos relacionarmos de maneira livre, sadia, com os bens que nós, com o fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, nós adquirimos. Que Deus possa abençoar você e te ajudar a viver a liberdade interior, mas também a liberdade exterior, que faz de nós administradores dos bens e não escravos deles. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente jornada, uma boa semana para você.